Seja bem-vinda, Patrícia Perondi. Tudo bem? Me conte, de onde você está falando? Eu moro em Flores da Cunha, né, no Rio Grande do Sul, é o coração da Serra Gaúcha, né? E Flores da Cunha é a maior produtora de uva e vinho do país, né? Olha! É isso mesmo. Então eu moro aqui já há muito tempo, né? E, Paty, me conta para mim e para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, como que foi esse seu interesse pela educação financeira, por se tornar educadora financeira? Conta um pouquinho da sua história para a gente, da sua formação, primeira formação, né? De onde que você vem, dessa formação toda. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Claro. Então, eu sou formada em economia, né? Eu sou economista, sou formada há 10 anos, mais de 10 anos, inclusive, né? E eu trabalhei na área financeira por mais de 10 anos também, dentro de empresas, né? No mundo corporativo. Então, eu já tenho uma boa bagagem nessa questão das finanças, né? Uhum. E eu, por cultura e educação também, né, eu sempre aprendi que eu tinha que gastar menos do que eu ganhava, então eu também sempre tive uma educação financeira dentro do possível, né, da minha família, enfim, né, e eu sempre fui cuidadora, né, do meu dinheiro. Então, essa questão das finanças pessoais, eu gosto muito, eu trabalho com isso muito em mim, né? E, e questão de planejamento também, eu sempre fiz isso, sempre me planejei para tudo que eu consegui hoje foi através de planejamento, né? E essa questão das finanças em dia, né? E, e eu busquei a questão da educação financeira, né, as finanças pessoais, eu já fiz curso antes do EFINC, né, um outro curso de finanças pessoais, onde eu estava buscando até a questão de aprender a investir, né, não só também melhorar o meu planejamento, mas também investir, e, e eu fiz isso, né? E também fiz um curso de coaching, onde eu percebi que eu tinha um legado, né? Eu sabia que eu tinha uma missão, né, na minha vida, mas eu ainda não conseguia identificar o quê. Até quando eu fiz o curso de finanças pessoais, né, o professor falou muito sobre isso, né, o mentor, o Gustavo Cerbasi, inclusive, falou sobre a questão do legado dele, né, e eu ainda não tinha entendido qual que era o meu, né, e eu estava em busca disso. E no decorrer do tempo, algumas amigas, inclusive, né, me buscaram porque gostariam de fazer o coaching comigo, né, Uhum. e na área das finanças, porque elas sabiam que eu tinha, né, essa bagagem das finanças pessoais também. Então, eu acabei fazendo, né, o processo de coaching com as minhas amigas, né, e no final elas me falaram que eu poderia ajudar outras pessoas também como eu ajudei elas, né. Legal. Então foi aí que eu entendi que essa podia ser a minha missão, né? Uhum. E foi onde o meu coração bateu mais forte. Então, eu comecei a buscar, né, como que eu vou fazer isso, né? De que forma que eu vou ensinar e passar para as outras pessoas as finanças pessoais, né? Porque uma coisa é a gente fazer para a gente, outra coisa é nós passarmos isso, né, para outras pessoas. Então, foi que eu busquei o EFINC. Na verdade, eu conheço a Aline há bastante tempo, eu já acompanho o trabalho da Aline há 1 ano e meio, né, mais ou menos. Então, eu já conheci a Aline do Fin Coaching, né, o ano passado eu cheguei até maratonar o Fin Coaching, né, em fazer para mim, né? Sim. E aí, esse ano, então, quando eu entendi que eu podia ensinar outras pessoas, né? Eu busquei de novo a Aline, né?
e conversei com a Aline, inclusive, diretamente contigo, e a gente conversou sobre o FinCoach, né, e conversamos sobre o eFink. Então, eu optei pelo eFink porque é a educação financeira, é o ensinar outras pessoas. Sim. Né? E eu comecei a maratonar o curso em 15, 20 dias, eu já tinha feito em torno de 30% do curso. Que legal! E eu fazia isso durante o dia, fazia isso à noite, estudava muito, buscava muito, né? Isso não é porque é pouco conteúdo, porque o curso não tem pouco conteúdo, é muito conteúdo, né? Muita coisa. Então, eu comecei a maratonar o curso e já comecei a colocar em prática também tudo que estava lá, né? Não só para mim, sim para as pessoas que estavam chegando até mim, né? As pessoas que estavam me buscando para fazer um treinamento sobre finanças pessoais. Então, para mim, hoje eu me sinto lisonjeada, né? O eFink, inclusive, me ensinou a me posicionar no Instagram, né? Porque quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa pública, vamos dizer assim, eu não era, né? Até então, uma pessoa pública, né? Inclusive, há uns 8 meses atrás, eu disse que eu não ia fazer post para Instagram, que não era esse o meu objetivo, né? E o eFink mudou tudo, mudou completamente a minha forma de pensar, minha forma de agir, né? Nesse sentido, então, hoje, sim, eu faço post, sim, eu estou lá no Instagram, né? Eu converso com as pessoas e inclusive, me trouxe muita bagagem da educação financeira, né? O que eu busquei muito no eFink foi uma metodologia de ensino para mim poder ensinar as pessoas de uma melhor forma, né? Porque eu venho de um curso de economia, venho de uma área onde a gente fala muitos termos técnicos, né? Sim. E às vezes os termos não são claros para as pessoas. Então, aprender a falar de uma forma fácil, né? O eFink me trouxe muito isso, né? Falar para as pessoas receita, despesa, para nós é muito fácil, a gente sabe o que é, mas nem todo mundo tem essa percepção, né? Sim. Ô, Paty, tem gente que chega assim e fala assim, eu queria muito fazer o curso, queria ser educador financeiro, mas eu não sei usar rede social, não levo jeito para rede social, não quero me expor e tudo. Aí, ó, tá a prova, a Paty aqui, há 8 meses atrás, ela falou que não ia fazer post para o Instagram, não ia para rede social, nunca fez live, a primeira vez que ela está fazendo aqui comigo. O que fez mudar, assim, você hoje, você pensando em 8 meses atrás, que você falou que não ia fazer live, não ia fazer post, não ia fazer live nem nada. O que hoje faz com que você queira, assim, compartilhar teu conhecimento no Instagram? Qual foi a chavinha que virou aí, que você viu que vale a pena fazer? Na verdade, eu entendi que a minha missão é levar a educação financeira para o maior número de pessoas que eu conseguir levar. Então, as redes sociais hoje é uma forma de eu conseguir atingir o maior número de pessoas, né? Então, tanto com o meu conhecimento que eu tenho, né, e estou sempre em busca de conhecimento. Então, a rede social foi isso, foi o que me fez eu mudar totalmente, né? É querer levar essas informações muito importantes para as pessoas, né? Até a questão de investimentos, né? A gente sabe que hoje a gente não tem todas as informações no mercado, né? Não são tão claras. Sim. E aí, o meu objetivo é esse, é levar essas informações, né? Sobre investimento, sobre a organização, que as pessoas possam ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila, né? Com as suas finanças em dia.
Isso mesmo. E olha como é que é importante o propósito, para vocês entenderem. Ontem eu estava conversando também com uma outra aluna, que ela falou que na cidade dela o pessoal fala: ah, amiga, você agora é blogueira, e ela é mestre em biologia e tal. E ela falou: nossa, hoje eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou blogueira. Mas é o propósito. Não é que eu vou para a internet porque eu quero que as pessoas me deem like. Não é que eu vou para a internet porque eu quero que as pessoas me reconheçam. Mas eu vou porque eu sei que eu vou alcançar mais pessoas, né? Exatamente, exatamente, Aline. Até aqui na minha cidade também, né, eu ouvi, influencer digital, né, ou até a blogueira, e não é esse o objetivo, de verdade, não é esse o objetivo. O objetivo, sim, é levar informações consistentes para as pessoas, né? Sim, e é uma ferramenta, né, gente? A gente não pode. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa questão da internet, das redes sociais. Elas são uma ferramenta poderosa. Imagina que há 10 anos atrás, para a gente conseguir chegar na TV, tanto que a educação financeira não chegava na TV. Não chegava. Por quê? Porque para chegar na TV, alguém tinha que pagar para chegar. E quem é que ia ter interesse de pagar para chegar à educação financeira na TV? Ninguém, né? Os bancos não vão querer pagar porque eles querem que pessoas sejam analfabetas financeiras para que eles possam vender mais. Se você sabe que você vai deixar seu dinheiro na poupança rendendo menos de 2% ao ano, e se você usar o teu limite do cheque especial, você vai pagar 8% ao mês. E olha que não é só isso, tá? Mas vamos pensar que é o limite de 8% ao mês. Imagina isso. Se as pessoas soubessem disso, elas iam ter mais cuidado. Mas elas não sabem. Então, quando a gente pensa na rede social, a gente precisa pensar realmente como sendo uma ferramenta que dá uma abertura para qualquer pessoa. Seja a Paty, numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, onde tem vinho e uva, né? Seja eu no Rio de Janeiro, seja outro, a Carol e o Thiago lá de Palmas, no Tocantins. Ontem, né, eu conversei com uma aluna que também mora em Tocantins e estava numa cidade pequenininha no interior de Tocantins. Permite que a gente consiga levar a educação financeira para as outras pessoas. Então, quando a gente começa a ter essa visão, a gente tira o preconceito de que eu não quero ser blogueira, eu não quero que me julguem, eu não quero que me comparem, e começa a pensar, olha, como que eu posso usar essa ferramenta para chegar em outras pessoas? Mas eu já nem me incomodo com isso, né? Eu acho até legal, né? Porque quem me conhece sabe que não é essa a intenção, né? Então, eu fico até lisonjeada, né? Uma pessoa que de fato não queria estar, né? Presente desta forma em redes sociais e hoje está levando uma informação legal. E as pessoas estão recebendo muito bem, então isso é o que me motiva cada dia mais, né? Eu estar levando essas informações para as pessoas, né? E falam, me encontram na rua, né? E falam, Paty, muito legal o que tu tá falando, é super bacana, né? Eu acho que é um assunto que todo mundo deveria falar, inclusive dentro das famílias, né? Existe muito esse tabu, né? De falar de dinheiro dentro das famílias, né? E o objetivo mesmo é quebrar isso, né? É que tanto os adultos quanto as crianças tenham educação financeira e que a gente consiga fazer um Brasil melhor, né? E lembrando que a educação financeira não é cortar gastos e não consumir mais, né? Eu, como economista, digo que sim, o país precisa de consumo, né, Aline? Sim. Muito, é o que faz a roda girar o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa disso, né? Então, mas que seja um consumo consciente de todas as pessoas, né? Eu acredito que o consumo consciente, a educação financeira dentro das famílias, né, vai fazer com que o comércio em geral também goste disso, né? Também agradeça, né? Sim. E isso é interessante, né, Paty? Às vezes eu tenho vídeos aqui no YouTube, e às vezes, se eu fizer um vídeo falando sobre consumo, compras compulsivas e tal, o YouTube ele manda até uma informaçãozinha assim, ó, que não vai ter anúncio nele. Olha que louco.
Por quê? Porque para o YouTube é como se eu estivesse incentivando as pessoas a não comprar. Sendo que, dentro da minha metodologia, do que eu acredito, do que eu trabalho com os meus alunos também, a gente não trabalha você cortar tudo, você não gastar com nada. Tem gente que fala assim, não gaste com nada, troque tudo, faça permuta, peça desconto, economize em tudo, não vá ao cinema, coma em casa. E imagina, é só a gente pensar o que aconteceu agora, na pandemia. Não foi? Fechou tudo. Ninguém gasta. Tive várias pessoas falando assim, puxa, nem onde gastar, né? Tô trancado dentro de casa, o restaurante está fechado, a loja está fechada, o shopping está fechado, tudo está fechado, não tem nem onde gastar. Isso não é saudável para a economia, não é saudável para ninguém. Por quê? Precisa ter consumo. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Então, nós precisamos ter consumo, não dá para a gente trocar. Ah, eu vou ali na minha vizinha que faz bolo, eu falo para ela, olha, toma aqui alguma coisa que me dá o seu bolo. Não, gente, a gente usa dinheiro, né, para fazer essas coisas. Só que é justamente isso, é a educação, é a conscientização, são escolhas que a gente precisa fazer. E isso que quando a gente começa a falar sobre isso, e é interessante porque as pessoas acham que economia também é exatas, né? Ah, a pessoa economista acha que a pessoa é de exatas, matemática, e não, economia também fala de humanas, fala de sociedade, né? Fala de estrutura de sociedade, como que a gente lida com isso, com o mercado e tudo. Então, a educação financeira traz isso. E eu acho, Paty, que a gente ainda está bem... eu tenho certeza que a gente está muito no início disso. Nós somos aí desbravadores desse mercado. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu espero que a gente já tenha conseguido alcançar mais pessoas. Mas tem gente que hoje acha que todo mundo sabe sobre isso. Aline, mas todo mundo já fala de educação financeira. Todo mundo já sabe investir. Todo mundo já sabe o que é tesouro direto. E qual que é a tua percepção quando você vai, na prática, atender alguém, ensinar alguém, explicar, mentorar? Todo mundo já sabe mesmo? Não, não. Inclusive, essa questão dos investimentos, né, Aline, as pessoas não sabem, né, que existem outros investimentos, inclusive, tanto quanto seguros, quanto a poupança, né, eu quero dizer, que existem esses investimentos e que é possível, que os investimentos é para qualquer pessoa, né, não é só para os ricos, né, para quem tem muito dinheiro, né, não é. Então, claro que tem para as duas, né, opções, mas a gente, infelizmente, as pessoas não têm toda essa informação, né, e que não é nada difícil, né, é algo fácil, inclusive, né, claro que exige estudo, né, precisa estudar, é um estudo constante, eu sempre falo para os meus clientes, né, eu estou te dando os primeiros passos, de agora em diante, tu precisa continuar estudando, né, para te fazer melhores investimentos cada vez mais, fazer multiplicar o teu dinheiro. Então, as pessoas, de fato, não têm esse conhecimento, né, não sabem que pode e que deve investir fora da poupança, né. Sim, e uma coisa interessante que você falou agora, que muitas pessoas me perguntam também, Aline, mas eu tenho que mostrar o investimento para ele, indicar o investimento dele, e não é isso que a gente faz. Porque olha o que a Paty falou, ela ensina para ele dar os primeiros passos e ele continua estudando para ele fazer os melhores investimentos dele. Imagina se a Paty fala, ó, compra esse e esse. Primeiro, não é o papel do educador financeiro, tá? A gente não tem essa função, essa atividade. Segundo, que quando ele quiser comprar de novo, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que te perguntar de novo. Exato, exato. E não é esse o objetivo, né, Aline? Inclusive, eu falo sempre para os meus clientes, né? O meu objetivo é te ensinar, é que tu consiga andar com as próprias pernas, né? Então, essa questão dos investimentos, sim, é ensinar as pessoas a dar os primeiros passos. E elas que têm que ter a autorresponsabilidade, né, de buscar e continuar. Eu não indico nada, né, não é o nosso papel, exatamente isso
que nem tu falaste, né? Não é o nosso papel indicar nenhum produto e nenhum investimento, mas sim ensinar o que cada um reflete, né? Então, Mesmo. eu, dentro dos meus atendimentos, eu busco isso. Uhum. E o que você vê de mais diferença quando a pessoa vem, começa a ter um acompanhamento, faz um processo de educação financeira? Quais são as mudanças que você já percebe em pouco tempo com o cliente? Uhum. Na verdade, nos meus atendimentos, eu começo muito pela questão do autoconhecimento, né? A pessoa, primeiro, a entender o comportamento dela que leva né, a tal hábito ou comportamento diante do dinheiro. Sim. Então, eu começo por isso. As pessoas elas percebem muitas questões que antes elas não percebiam, né? Na questão, nossa, eu não sabia que eu agia dessa forma e por que eu agia desta forma. Então, as pessoas têm tido insights, né, referente ao autoconhecimento mesmo, a como elas se veem diante do dinheiro. Uhum. E isso reflete na vida dela prática? Muito, muito, porque aí elas começam a levar, né? Eu sempre falo, a gente trabalha aqui a teoria e tem que ter a ação junto, né? Então a pessoa leva a ação, ela começa a se movimentar e aí eu recebo, né, mensagens, recebo os feedbacks de parte. Eu estou fazendo hoje, eu estou pensando já diferente, eu já estou agindo diferente, né? E assim, é nas primeiras sessões já que acontece isso, né? Inclusive a questão mesmo dos investimentos, né? Logo nas primeiras sessões a pessoa já começa a investir fora da poupança, né? Que é um dos objetivos dos meus atendimentos, que elas percebam, né? Uma outra forma de investir. Então, já nas primeiras sessões elas já conseguem investir fora da poupança, elas já conseguem ter um autoconhecimento melhor da organização delas, né? Sim. Gente, isso quando a gente fala, às vezes a pessoa que não sabe como é um atendimento fica pensando, mas como assim? Não é só fazer uma planilha com ela, não é só falar para ela, pega o dinheiro aqui e bota o dinheiro ali. Não é uma mudança de vida realmente. Porque se ela não tem essa mudança de percepção, ela vai continuar sempre. E eu não sei, vocês que estão aqui assistindo a gente, não sei se você conhece alguém que já passou por isso. A pessoa pega e fala assim: eu quero investir. Eu tenho aqui R$ 2.000 que eu recebi de um bônus e vou investir. Aí ela vai lá, chega no banco, fala assim para o gerente: eu tô com R$ 2.000 aqui, queria fazer investimento. Aí o gerente vai lá, vende alguma coisa para ele, dependendo qual é a meta que o gerente tem que bater, ele vai indicar alguma coisa diferente. Passou um mês, a pessoa faz o quê? Tô precisando de dinheiro. Aí vai lá de novo pro gerente. Tô precisando de dinheiro. Sabe aquele dinheiro que eu investi mês passado? Tem como eu sacar? Aí, às vezes o gerente fala assim, tem, mas você vai perder. Não tem problema não. Pode sacar que eu tô precisando de dinheiro. Olha só, o que adiantou? Ele pegar R$ 2.000, investir sei lá onde, que nem ele sabe, sacar, não sabe por quê, perder dinheiro nesse saque. Faltou isso que a Patrícia falou agora. Primeiro, ele não sabia nem para que era o investimento. Por que eu quero? Para que eu quero? Em quanto tempo? Eu tenho que sacar agora? Eu posso deixar para 3 anos? Eu posso deixar para 5 anos? Que tipo de investimento eu quero? Então, essa fase de autoconhecimento, de entender, criar objetivos, prioridades, ela é fundamental. Senão, não muda a cabeça da pessoa. Exatamente. Até, Aline, eu tive um cliente que a gente iniciou a sessão, né? Eu disse, hoje a gente vai falar de um assunto super legal, né? Que são objetivos e sonhos. E aí a pessoa me disse, mas eu não tenho, né? Objetivos, eu não tenho sonhos, eu não me vejo, né? E a gente saiu da sessão com 10 objetivos, né? Então, isso foi super bacana, né? Tu levar a pessoa a entender, né, o que ela está sentindo, o que ela está pensando e o que ela quer, né?
E chegar no final da sessão e ter 10 objetivos é muito legal isso, né? Porque quantas pessoas não param para pensar o que elas querem, né? Muitas. Muitas. Eu lembro logo que eu estava no início da minha carreira, eu fiz um treinamento para casais. Eu acho que nós tínhamos 6 casais num grupo e eu comecei a fazer perguntas para a gente começar a fazer esse alinhamento financeiro. E aí eu perguntei para o casal e cada um tinha que escrever na sua folha, não podia falar, tinha que escrever primeiro. E eu perguntei onde eles queriam, cada um se imaginava daqui a 5 anos. E aí, eu toda animada, sabe? Eu tinha começado meus treinamentos e tudo, eu toda animada e tal. E aí, quando eu fui pedir para eles compartilharem, a maioria falava assim: não sei, eu nem pensei onde eu quero estar daqui a 5 anos. Uhum. Aí eu, mas vocês não têm. Qual é o sonho, qual é o objetivo? Não tenho. Ah, meu sonho, meu objetivo, não tenho. É só viver bem, ter uma vida tranquila e tal. E olha que eu estava falando com casais que tinham menos de 30 anos, 32, 33, não estava falando com pessoas de 80, 90 anos, não, estava falando com pessoas jovens que realmente não tinham colocado como um objetivo, uma meta visível para 5 anos. E quando a gente coloca isso, a gente começa a direcionar o dinheiro. Uhum. Se eu não tenho objetivo, meu dinheiro vai para onde? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Eu posso gastar, eu posso torrar, eu posso deixar na poupança, debaixo do colchão, qualquer coisa, porque não tem um objetivo. E aí, quando a gente começa a trazer esse objetivo, esses sonhos e tudo, a pessoa abre a mente e aí ela começa a economizar, se organizar, investir. Quando começa a ver o dinheiro crescer, dá mais ânimo ainda, né, dela começar a investir de novo. Então, é fundamental isso, fundamental que no início do processo a gente trabalhe com objetivos, com prioridades, com sonhos, para que a pessoa tenha clareza e ela não se perca no meio do caminho. Como que é para você quando eles mandam? Mandam mensagem, mandam WhatsApp? Como que é esse feedback que você recebe? Esses feedbacks geralmente são, né, no final da sessão, né, que tem sempre uma perguntinha mágica no final da sessão, né, o porquê valeu a pena, né, esse encontro de hoje. Então, tem esses feedbacks dessa forma, tem esses feedbacks através de mensagens também, né, mas é mais durante a sessão mesmo, no final da sessão. Então, ouvir, né, que a gente está levando a clareza para as pessoas, né, e que elas estão se conhecendo, né, mais ainda se conhecendo mais, sabendo investir o dinheiro delas, né, através dos objetivos e sonhos, é maravilhoso. Muito bom. Paty, e para as pessoas que estão assistindo a gente e que de repente falam assim: ah, mas eu já fiz um curso de educação financeira, ou eu já sou economista, já sou contador, será que eu preciso de um curso de educador financeiro? E aí, Paty, o que fez diferença para você que já tinha uma bagagem como economista, já vinha de outros cursos de educação financeira que você aprendeu muito também? Qual a diferença que o EFINC fez para você? Para mim, o EFINC, eu busquei o EFINC por causa da metodologia mesmo, né? E de fato, eu encontrei uma metodologia fácil, no sentido de uma comunicação fácil, né? O falar fácil. Então, para mim, fez toda a diferença nesse sentido. Eu consegui me desenvolver, né, de uma forma mais fácil para que as pessoas me entendam melhor, né? E também tem muito conteúdo lá. Eu, com certeza, né? Eu que já vim de uma bagagem antes, eu aprendi muita coisa que eu não sabia, né? Então, sempre é bom a gente estar em busca, e o EFINC traz muito isso, né? Inclusive a questão da equipe, né? Todo o atendimento por trás do curso, né? O EFIC, ele tem esse apoio para nós, para a gente se desenvolver, né, como educadores financeiros. Qualquer dúvida, né, o pessoal está ali apoiando, a questão também do apoio dos próprios colegas, né,
A Sim. gente tem um grupo onde a gente conversa, onde a gente tira dúvidas, tem muita troca, então vale muito a pena essa troca, né, com os colegas também. Eu sempre comento que é um dos únicos cursos que eu fiz até hoje que tem essa troca, né, entre os grupos e que também tem esse apoio da equipe, né, da FINC. Então, é um apoio muito bom para nós, né, e que faz a gente sair mesmo em ação, nos movimentar mesmo, né, de qualquer forma. Então, para mim, fez toda a diferença, Aline. Antes eu me sentia travada, né, inclusive insegura, né, eu tinha essa insegurança, por mais que eu tivesse muita bagagem, eu tinha essa insegurança de não conseguir atender, né, as pessoas, por mais que eu já tinha atendido algumas pessoas antes do EFINC, eu continuava com essa insegurança, e o EFINC me fez eu ver isso de uma forma totalmente diferente, eu consegui ter mais segurança para atender, eu consegui ter mais conhecimento, eu consegui me posicionar no Instagram, né, então, para mim, o EFINC foi uma virada de chave enorme. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu falo porque eu sei o quanto que vocês trazem já de bagagem de conhecimento, né? Tem você, tem vários alunos do EFINC que já são economistas, até professores, né? Tem professor de economia, professor universitário, tudo. Eu sei o quanto vocês trazem de conhecimento, mas é como se a gente precisasse criar uma ponte para esse conhecimento chegar à pessoa, né? Para esse conhecimento chegar, para que as pessoas conheçam vocês. Uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais simples, uma linguagem que é profunda, a gente tem que lembrar disso, não é superficial. Não. A gente é super profundo, é muito profundo. De superficial não tem nada, Aline, é muito Nada. profundo mesmo. Uhum. Né? Tem nada de superficial, que às vezes a pessoa fala assim, então é simples, é superficial. Não, é muito profundo, só que ao mesmo tempo numa linguagem que as pessoas entendam. Eu acho que é esse é o meu desafio como mentora, como criadora do EFIN, que é isso que eu me desafio cada vez mais, de trazer coisas que sejam profundas o suficiente para gerar transformação, mas simples o suficiente para que qualquer pessoa entenda. Senão a gente não consegue levar isso para as outras pessoas. Então, fico feliz de ver você aqui e de ver esse teu resultado, ver teu crescimento, ver que hoje você pode estar numa cidade que hoje não é uma cidade enorme como São Paulo, e você pode ter clientes de qualquer lugar do país, pode atender pessoas de qualquer lugar, levar a tua mensagem para todos os lugares, como você tem feito aí, Paty. Então, gratidão por compartilhar a tua história aqui comigo. E tenho certeza que está só começando. Eu que agradeço, Aline, me sinto lisonjeada de estar aqui contigo, né, hoje.